Jesus não morreu para que pudéssemos ter a nossa própria placa e marca religiosa. Ele morreu para que todos pudéssemos ter um relacionamento íntimo, pessoal e próximo com Deus através dele. Há alguns anos atrás, talvez 3, eu tive esse impulso de tentar fazer as pessoas estudarem a Bíblia, não apenas ler, sabe? Nós ouvimos o tempo todo, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Bem, isso é bom, mas eu acho que se você realmente quer aprender algo, você precisa ir além disso. Você tem que estudar a sua Bíblia. Agora, muitas pessoas pensam que estudar a Bíblia é difícil demais, sabe? Mas na verdade não é. Às vezes, se você apenas desacelerar e realmente prestar atenção ao que você está lendo e se perguntar o que eu estou tirando disso aqui, o que isso está me dizendo, você ficará surpreso. Em Romanos, no capítulo 12, existem 12 lições diferentes. Apenas naquele capítulo. Eu tenho feito alguns estudos de alguns livros da Bíblia. Fiz de Efésios, fiz de Tiago, fiz de Colossenses e agora estou fazendo de Gálatas. E aconteceu de vocês serem o grupo que estão recebendo os últimos 3 capítulos de Gálatas e então todos eles vão virar comentários bíblicos, vão começar a sair na primavera. E eu estou ansiosa por isso. É um tipo diferente de escrita para mim. E assim, tudo em Gálatas é um pouco desafiador de se ensinar, porque Paulo está basicamente tentando trazer um ponto principal através dele, que é que nós não temos mais que viver debaixo da lei. Agora, nós vivemos debaixo da graça. E em algum lugar na Bíblia, Paulo disse: eu morri para a lei, para que eu possa viver para Deus. E veja, se você realmente quer viver para Deus e quer ser guiado pelo Espírito Santo, você tem que morrer para a lei. Agora, quando falamos sobre a lei, eu não sei se todos vocês realmente sabem o que é isso. Se você cresceu em uma organização religiosa, legalista de verdade, você entende prontamente. Porque tudo que você ouviu ao crescer é o que você não podia fazer. Você não pode dançar, ir a festas, não pode ir ao cinema, não pode botar o cabelo, não pode usar maquiagem. E sabe, acredite em mim, eu preciso de maquiagem. Amém? E eu acho que Deus sabia disso e foi por isso que Ele deu a alguém o dom de ser capaz de criá-las. Quer dizer, essa coisa, legalismo é tudo sobre o que você não pode fazer. Vou dizer uma coisa que você não pode fazer. Se você está debaixo do legalismo, você não pode se divertir. Amém? Você tem que ser amargo e sério e sombrio e trabalhar realmente muito duro para fazer tudo certo, para que você possa julgar todas as pessoas que não fazem as coisas tão certas como você. E é por isso que o mundo tem problemas com muitos cristãos, sabe? E, portanto, nós precisamos entender que, apesar de nós fazermos boas obras, nós não as fazemos para receber alguma coisa de Deus. Amém. Você não está fazendo um favor a Deus ao ler a Bíblia, Ele já a conhece. Foi o que Ele me disse numa manhã. Ele disse: você vai parar de agir como se estivesse me fazendo um favor? Quando lê a sua Bíblia, sabe, ficamos tão orgulhosos se conseguimos nos disciplinar para acordar todas as manhãs e ler alguns capítulos da Bíblia, mas sabe, nós fazemos isso por nós. Deus nos deu isso para nossa sabedoria, para nossa edificação, para que não façamos coisas estúpidas o tempo todo, sabe? E nós não fazemos um favor a Deus quando oramos, nós temos o privilégio de chegar ao Deus de todas as coisas, para quem nada é impossível, e convidá-lo para as nossas vidas e pedir a Ele para nos ajudar naquele dia. Então, você não tem que orar, basta seguir em frente e fazer sem a ajuda de Deus. Você não tem que ler a Bíblia, apenas passe o dia todo fazendo coisas estúpidas e criando problemas e nem mesmo não. Você
Você não tem que... Você diz assim, eu tenho que ir à igreja. Não, não tem. Eu tenho que ler a Bíblia. Você não tem. Eu tenho que orar. Não, não tem. Eu tenho que limpar a casa. Não, você pode viver em uma casa suja se quiser. Precisamos colocar o eu tenho para fora do nosso idioma, sabe? Porque eu acho que isso nos faz sentir oprimidos e nós precisamos começar a dizer eu quero ou eu vou fazer, mas não eu tenho que. Amém? Mas eu tenho um pouco de preocupação ao tentar ensinar tudo sobre isso, porque há muitas pessoas que podem não compreender totalmente, sabe, o que é a lei. A lei, para os judeus, era muito mais do que os 10 mandamentos. E quando Jesus estava na cruz e disse, está consumado, isso significa a lei, ele cumpriu toda a lei. E para ter qualquer tipo de relacionamento com Deus, qualquer tipo de relacionamento íntimo com Ele, nós não temos ideia de quão perfeito nós teríamos que ser. Quer dizer, Ele é santo no máximo grau e a presença dele apenas nos incineraria. A sua santidade, o fogo da sua santidade nos consumiria se Jesus não tivesse morrido pelos nossos pecados e pago as dívidas que tínhamos e aberto o caminho para que nós pudéssemos entrar num relacionamento com Deus. Jesus não morreu para que pudéssemos ter a nossa própria placa e marca religiosa. Ele morreu para que todos pudéssemos ter um relacionamento íntimo, pessoal e próximo com Deus, através dele. Tudo é através de Cristo. No templo do Antigo Testamento havia 3 partes. Havia o átrio exterior, o lugar santo e o Santo dos Santos. E o Santo dos Santos era separado do lugar santo por uma grande, grossa e alta cortina. E eu esqueci agora o quão alta ela era. Alta, realmente alta. Ninguém podia alcançá-la. E somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, isso apenas uma vez no ano, depois de certos rituais de lavagens e banhos e de colocar certas roupas. Então ele poderia entrar e fazer a confissão dos pecados, não apenas dos outros, mas pelos seus também. Mas quando Jesus morreu na cruz, no momento de sua morte, aquela cortina no templo, sem que ninguém tocasse nela, se rasgou e ela se abriu do alto para baixo, significando que o caminho tinha sido aberto para que todas as pessoas viessem e tivessem comunhão com Deus. Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei por nós e agora nós vivemos na dispensação da graça. Graças a Deus por sua graça. A graça e a riqueza de Deus às custas de Cristo. É um favor imerecido, mas é mais do que isso. Eu acho que às vezes esta parte é deixada de lado e não deveria ser. Graça, ela é o poder que precisamos para cumprir a lei. Não a lei cerimonial, todas as lavagens, os sacrifícios e observância de certos rituais e muitas das coisas que eles tinham que fazer, muitas delas não fariam qualquer sentido para nós, e eu vou ler algumas delas em alguns minutos e você vai dizer o quê? Mas a lei moral, nós não estamos livres dela. Nós ainda temos que prestar atenção aos 10 mandamentos, mas agora a lei não chega a nós em tábuas de pedra e hoje ela está escrita em nosso coração. Escrita em nossos corações. E agora o Espírito Santo vive dentro de nós, se nós somos cristãos nascidos de novo, e é por isso que instantaneamente sabemos quando devemos e quando não devemos fazer algo, se aprendermos a ser guiados e impelidos pelo Espírito Santo. Mas se você é um legalista, sabe, você vai perder seu tempo seguindo leis, regras, regulamentos e nunca vai aprender a ser guiado pelo Espírito. Na verdade, você verá que Paulo diz que aqueles que vivem debaixo da lei são imaturos. Eles ainda são bebês cristãos. É preciso ser um crente maduro para ser guiado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Há uma responsabilidade nisto. Se alguém me der 10 regras e disser, siga isso e você ficará bem com Deus, bem, você pode ler a sua lista e marcar. E terminar como aquele jovem rico. Ele disse, o que eu devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para agradar a Deus? E então, Jesus listou alguns mandamentos e ele disse, eu cumpro esse aqui também, eu cumpro esse. E Jesus disse, bem, ainda há uma coisa que te falta.
Vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres. E a palavra diz que ele ficou triste porque ele estava apegado ao seu dinheiro. Mas então a mensagem que eu tiro disso é: não importa não importa quantas boas coisas nós façamos, todos nós, cada um de nós, sempre é uma coisa que nos falta, sabe? Vamos, quantos dias perfeitos você tem? Sabe, nós podemos deitar na cama e planejar a nossa perfeição, e ela dura até que os nossos pés toquem o chão, e então tudo se vai. Eu posso ser tão espiritual quando ninguém está em casa. Sou a senhorita santidade quando não há ninguém em casa, mas quando as pessoas chegam, eu me torno algo estranho. E a lei traz culpa, 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 culpa e culpa. Eu me sentia culpado o tempo todo, havia esse pequeno fardo secreto que eu carregava o tempo todo. Eu me sentia culpada se eu não me sentisse culpada. Eu sentia que era algo errado, não me sentir culpada. Quantos sabem do que estou falando? Sabe, como, apesar de não sermos ensinados sobre todas estas coisas hoje em dia, em muitas igrejas, o diabo, ele é legalista. Ele tenta transformar tudo que nós fazemos em algum tipo de lei. Para mim, muito do meu legalismo vinha quando se tratava de trabalho, fazer e trabalhar. Eu me sentia melhor sobre mim mesma quando eu estava trabalhando do que quando eu estava me apreciando e me divertindo. Alguém sabe do que estou falando? Sabe, e se eu tivesse trabalho a fazer e eu tentasse me deitar no sofá e assistir um filme, então eu me sentia culpada o tempo todo. Até que finalmente Deus me ensinou: você se sente assim porque você acha que não merece assistir a esse filme. Você não fez tudo o que precisava fazer. Bem, eu cresci numa casa com muitas regras e normas, sabe? E eu entrava em apuros o tempo todo por coisas que nem sabia por que estava entrando em apuros. O meu pai era um homem muito perturbado. Num dia tudo estava bem, e no dia seguinte, se você fizesse o que fez ontem, ele te jogava do outro lado da sala por fazer a mesma coisa. E então as únicas vezes que eu não me metia em problemas parecia ser quando eu estava trabalhando. Eu me lembro de ter problemas por dar risadas. Me lembro que meu pai ficava bravo porque eu estava rindo. Ele era um homem amargo e não queria que ninguém se divertisse, se alegrasse. Alguém sabe do que estou falando? Quem se sente culpado quando está se divertindo e pensa que sempre deve estar trabalhando? Agora veja, isso não é com todo mundo. Garanto que não é com Dave. Aliás, peço desculpas a ele, esqueci de apresentá-lo. Dave, levante-se para que todos vejam como você é bonito. Esse é o meu marido. Eu me sentia culpada o tempo todo. Se eu estivesse me divertindo, eu tive que lutar contra o diabo por vários anos para chegar ao ponto em que eu pudesse desfrutar minha vida. É por isso que eu chamo o meu programa de TV de Desfrutando a Vida Diária. Sabe por quê? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que eles possam ter e desfrutar das suas vidas e que a tenham em abundância total até que possam transbordar. O que não significa que nós não devemos trabalhar, mas te dá a razão pela qual a maioria das pessoas não desfrutam a vida é porque elas não apreciam a si mesmas. Então Paulo, em Gálatas, está tentando fazer as pessoas entenderem que agora elas foram libertas da lei e não precisam viver de acordo com a lei. Paulo foi chamado para ensinar os gentios. E a maioria deles tinha sido adoradores de ídolos. E eles não tinham muitos problemas com a lei porque nunca tinham sido ensinados na lei. Mas depois que eles foram salvos e descobriram sobre a graça, então as pessoas chamadas de judaizantes, que eram na verdade os judeus legalistas, se infiltraram nas congregações e eles começaram a tentar trazer as pessoas de volta à lei. Eles diziam: é ótimo que você seja salvo pela graça, isto é maravilhoso. Muitos deles aceitavam a Cristo, mas eles ainda não conseguiam sair de debaixo da lei. E quantos sabem que é difícil abandonar os velhos caminhos? É difícil deixar as coisas para trás, mesmo às vezes quando você sabe que não está trazendo nada de bom. É difícil deixar ir. Eu conheço uma pessoa, e provavelmente algumas aqui hoje, muitas assistindo pela TV, ela vai à igreja onde ela não aprende absolutamente nada. Ela me disse que ela não aprendeu nada, e eu disse: você compreende alguma coisa? O que você aprende na igreja? Ela disse para mim: nada. E eu disse: por que você continua indo? Bem, ela tentou ir a uma
A igreja é diferente por um tempo e, na verdade, aprendeu algo ali. Mas acabou voltando à igreja antiga e eu disse, por quê? Ela disse, é isso que ela disse, eu não consigo abrir mão dos rituais. Agora veja, as pessoas se viciam em rituais. Você sabe o que é um ritual? É algo que você faz de novo, de novo, de novo, de novo e geralmente perde o seu significado. Realmente não significa nada mais para você, porque você só faz, é apenas parte do que você faz. Bem, nós não vamos à igreja para ganhar pontos com Deus, sabe? Você veio aqui neste fim de semana porque você é sério sobre o seu relacionamento com Deus e você quer crescer. Você quer ouvir a palavra e quer crescer. Então, não vou apenas dar a você um monte de regras e coisas que você precisa fazer enquanto você estiver aqui hoje. Eu vou ensinar algo. Eu vou te ensinar algo e você pode não gostar de tudo que eu vi, mas quando sair você não ficará confuso. Eu não acho que todas as vezes que vamos à igreja temos que sentar e ficar confortáveis. Eu acho que às vezes temos que nos contorcer um pouquinho na cadeira, sabe? Para sermos levados a um novo nível na nossa caminhada com Deus. Amém? E assim, só para te dar uma ideia de como era a lei, quero dizer, para mim você enlouqueceria em uma semana, sabe? Tentando ser crente na velha aliança. Ninguém aguentaria. Eu imprimi cerca de 76 leis de Levíticos e existem 613 leis. Estas são apenas as 76 em Levítico. Você acha que eram só os 10 mandamentos? Não. 613. E sabe, eu ouvi que os judeus legalistas transformaram os 10 mandamentos em 2.200 regras e normas do que você podia ou não fazer. E eu vou lhe dizer, quando Jesus disse está consumado, deve ter havido um tumulto que durou cerca de 1 ano e meio no meio deles, sabe? Foi como... Você pode imaginar? E vejam, todas as vezes que eles quebravam uma das leis, tinham que se sentir culpados. E além disso, tinham que fazer um sacrifício para compensar isso. E Jesus, o perfeito, imaculado, o Cordeiro de Deus, o único sacrifício de uma vez por todas. Não é preciso mais nenhum sacrifício. Quando pecamos, podemos nos arrepender, olhar para a cruz, onde nossos pecados não são só perdoados, mas esquecidos. Vamos lá, grite e louve a Deus de verdade. Isto não significa que podemos viver uma vida de pecado. A graça não é uma desculpa para viver uma vida desleixada e se safar. É o poder de não ter que fazer isso. Foram ditas todas essas coisas que deveriam fazer, mas eles não tinham poder para fazê-las. E Deus lhes deu a lei somente para que eles descobrissem que eles não eram capazes de cumpri-la. E assim soubessem que eles precisavam de um Salvador. Nós continuamos tentando por um longo tempo ganhar aceitação pelas nossas obras. Até que finalmente ficamos exaustos o bastante, nos desgastamos e dizemos, Deus, eu não posso fazer isso. Ele diz, eu sabia desde o início. E finalmente aprendemos a confiar em Deus para fazer na nossa vida o que precisa ser feito. Mas aqui estão algumas delas. O David disse, você não vai ler todas, né? Eu disse, não, mas para cada um havia uma punição. Havia uma penalidade normal que eu ainda não descobri qual é, e eu tenho alguém pesquisando, mas então havia penalidades especiais. Você não podia queimar fermento nem mel nas suas ofertas a Deus. Você não ousaria colocar sal nas suas ofertas a Deus. Não podia comer gordura. Toda a gordura era reservada para as ofertas a Deus. Não podia comer sangue. Você não podia deixar de relatar qualquer erro que você testemunhasse. Você não podia deixar de relatar nenhum erro que foi contado para você. Isso derruba a ideia de que eu não quero me envolver, não é, gente? Você não podia tocar em animal impuro. Você não podia jurar descuidadamente. Você não podia enganar o seu vizinho sobre algo que havia sido confiado a você. Se você fizesse isso, você deveria devolver o item mais a multa normal, mais uma multa de 20%. Se você encontrasse um objeto perdido e mentisse sobre ele, havia outra multa de 20%. Você não podia deixar seu cabelo desarrumado. Esta era uma das leis e dizia, você vai morrer e Deus vai ficar com raiva de todo mundo. Agora você diz o quê? O quê? Sabe? As pessoas, elas não sabiam. Elas tinham que ter leis para tudo, porque elas não tinham
Deus vivendo dentro delas, elas não tinham nenhuma sabedoria vivendo dentro delas. E assim, então, elas apenas viveriam como animais se elas não tivessem nenhuma dessas leis. Alguns dos cabelos que nós vemos hoje, eu fico feliz por vivermos na graça. Eu conheço pessoas que gastam mais tempo para bagunçar o seu cabelo de manhã do que eu demoro para arrumar o meu. Cada cabelo vai para uma direção. Nossa, você vai amar esta aqui. Não acreditei quando eu vi. Você não podia rasgar sua roupa. Você vai morrer e Deus ficará irado com todo mundo. Não sei por que todo mundo, ele tem que ficar com raiva de todos por causa de um. Então, o que dizer de todas as roupas que nós compramos com buracos hoje em dia, não é? Eu não sei, talvez Deus ache que nós devemos ser mais espertos que isso. Eu não tenho nenhuma ideia, sabe? Quero dizer, eu posso apenas continuar aqui. Você não podia comer frutos do mar, sem barbatanas ou escamas, não podia comer ou tocar na carcaça de um abutre, ou um papagaio vermelho, ou qualquer espécie de falcão, coruja, coruja branca, coruja do deserto e assim por diante. Você não podia comer um inseto voador com 4 pernas, a menos que suas pernas estivessem juntas. Acho que se eles tivessem 3 pernas, estaria tudo bem. Você não podia comer animais que andavam de 4 e tinham patas. Boas notícias para os gatos, eu acho. Agora, sabe, agora você não podia ir à igreja até 33 dias após dar à luz a um menino, gente. E essa coisa sobre as meninas já acontecia na época. Você não podia ir à igreja até 66 dias após dar à luz a uma menina. Porque a mulher era considerada impura. E você não pode ter sexo com sua mãe, não pode ter sexo com seu pai. Agora, essas últimas, para mim, são meio claro que não pode. Mas eles precisavam ter uma lei, porque eles não tinham Deus vivendo dentro deles. Será que você sabe como é maravilhoso ter o Espírito Santo vivendo em nós e realmente ter bom senso bastante para saber, isso não é algo que eu devo fazer? Agora, hoje, tudo o que temos a fazer é seguir a liderança do Espírito Santo de Deus e parar de fazer o que o Espírito Santo nos diz para não fazer. Nós fomos libertos da lei e vivemos debaixo da graça. E tudo o que Deus quer que nós façamos, Ele nos dá a capacidade de fazer. Vamos ver se há mais alguma coisa aqui que sejam engraçadas. Oh, você não podia cortar a sua barba? Mas se cortasse não havia punição. Você não podia cortar os cabelos dos lados. Acho que você cortava atrás e deixava o longo dos lados. Agora, sabe, eu não quero ser desrespeitosa aqui. O ponto é que Deus tinha uma razão para cada uma destas leis. E muitas delas, como não poder tocar em certos animais, eles não eram limpos, o povo poderia pegar doenças e assim, haviam vários tipos de leis que protegiam a saúde. E o que se podia comer e o que não se podia, e muitas leis sobre como tratar as pessoas, o que eu acho muito interessante. Eles não podiam maltratar os estrangeiros, eles não podiam usar pesos e balanças desonestas, não podiam amaldiçoar os pais, não podiam se casar com uma prostituta, eles não, sabe? E assim por diante. Na nova aliança, nós vivemos debaixo do que é chamado de lei real da liberdade, que é a lei do amor. Então, realmente, a mensagem do Novo Testamento é se você aprender a caminhar nesse maravilhoso amor de Deus. Agora, ouça-me, Deus nos ama, nós recebemos esse amor, nós aprendemos a nos amar de uma maneira equilibrada, porque você não pode amar a ninguém se você não amar a si mesmo. Eu disse, você não pode amar a ninguém se não amar a si mesmo. Se você não dá misericórdia a si, não pode dar misericórdia a mais ninguém. Se você é crítico consigo, você vai ser crítico com as outras pessoas. Este era um dos meus maiores problemas. Eu não gostava de mim mesma, porque eu havia sido abusada, achava que era culpa minha, que havia algo errado comigo. Então, durante a minha vida toda, eu cresci com esta mensagem: o que há de errado com você, o que há de errado com você, o que há de errado com você. Alguém mais tem uma cópia desta gravação? O que há de errado com você, o que há de errado? Bem,
Você precisa aprender a se amar, porque você não pode amar a ninguém até que ame a si mesmo. E a mensagem mais importante da Bíblia é esta: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, mente e força, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. E assim todos os homens saberão que vocês são meus discípulos. Se quisermos provar qualquer coisa para o mundo que está perdido lá fora e que precisa conhecer a Cristo, nós não vamos conseguir isso apenas pregando. Nós temos que mostrar alguma coisa, então nós temos que aprender a genuína e verdadeiramente viver vidas não egoístas e amar as pessoas. Bem, Jesus nos libertou da necessidade de seguir regras e normas chamadas de legalismo religioso, sabe? E em vez disso, nós temos o privilégio maravilhoso de seguir a liderança do Espírito Santo que agora vive dentro de nós. O crente verdadeiramente maduro vai aprender a seguir a liderança do Espírito Santo, o que torna a vida realmente empolgante.